agora eu quero conversar com vocês sobre uma outra estratégia, só que dessa vez mais focada para a área de exatas, química, física, matemática, enfim, biologia também. Essas áreas costumam ter duas peculiaridades, e são peculiaridades que são alvo das reclamações dos adolescentes. Primeiro, ou elas exigem cálculos e o uso de fórmulas e algoritmos, ou elas apresentam um repertório muito rebuscado, palavras muito diferentes do cotidiano deles, ou as duas coisas. Então a gente precisa pensar em descomplicar essas áreas do conhecimento que sempre foram vistas como bichos papão e aproximá-las desses estudantes, tá? Essa é a ideia, desmistificar, quebrar um pouquinho dessas crenças limitantes para que eles compreendam que é possível aprender exatas de uma forma organizada, estruturada, sem ficar se preocupando tanto com a memorização de fórmulas. Ou uma coisa que acontece muito com eles, que eles costumam dizer e relatar aqui nas nossas sessões é: Verânia, eu conheço a fórmula, eu sei que fórmula utilizar em determinado problema, mas às vezes o problema é mais complexo e eu fico na dúvida, será mesmo que eu tenho que usar essa fórmula? Como é que a gente faz para quebrar essa dúvida, para resolvê-la? Então, eu vou apresentar para vocês agora uma estratégia bem bacana que vai servir bastante para esses estudantes que têm uma certa resistência com a área de exatas ou que sempre estudam do mesmo jeito. Leem, assistem videoaula e resolvem exercícios. Leem, assistem videoaula e resolvem exercícios. Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente fala sobre a disciplina de exatas é que geralmente os estudantes eles se deparam com situações problema e eles precisam resolver essas situações problema. Tudo bem, então tem problemas de matemática, de química, de física, tem que calcular a área, o volume, a altura da rampa, enfim, são muitas fórmulas. E o que é que eles fazem? Eles leem um problema e vão direto para a pergunta que aparece no final. É ou não é? Fala aí para mim. Pois é, a ideia é que eles quebrem essa rotina de buscar apenas o resultado. Eu preciso que esse estudante compreenda tudo que está envolvido naquele enunciado. Eu não quero só a resposta, eu quero que ele reflita sobre o percurso que ele precisa fazer para chegar nela. Todas as vezes que ele estrutura esse cálculo, que ele escolhe essa fórmula, que ele entende por que aquela fórmula resolve o problema e aquela outra não resolve, todas as vezes que ele faz esse movimento de reflexão, ele consegue compreender o motivo de usar aquela fórmula, como uma situação daquela se resolve e, o mais importante, ele consegue resolver diferentes problemas como aquele. A ideia, inclusive, gente, todas as vezes que seu filho tiver diante de uma lista de problemas para resolver, é que ele comece com os problemas mais simples, para que ele faça uso de cálculos mais simples e experimente a sensação de uau, eu estou conseguindo fazer isso aqui. E depois ele pense, agora eu vou resolver um problema um pouquinho mais complexo. Será que eu vou usar a mesma fórmula? Será que ela vai atender a demanda desse problema? O que esse problema está pedindo para mim? Por que eu uso esse algoritmo agora? É importante que ele fuja um pouco da resposta final, tá? Inclusive, esse é um comportamento, muitas vezes, que é evidenciado na escola. Ele é meio que estimulado pela própria escola, quando não deveria ser. Então, a minha primeira sugestão é, tá diante de um problema de exatas para resolver, grife os dados que são necessários para você resolvê-lo. E grife também a pergunta. E comece a pensar sobre o que o problema informa e o que ele pede. O que é que está faltando nessas informações que você precisa descobrir? E o que é que já tem nesse problema que te ajuda a resolver? E para além disso, que dados o problema traz para você que não fazem diferença na resolução? Isso também precisa ser pensado. Logo em seguida, depois que você grifa os dados e as perguntas, aí a gente vem para uma parte de desenhar o problema. É isso mesmo, para química, para física, para biologia, até mesmo para matemática, o desenho é muito importante. Se o seu filho está resolvendo, por exemplo, um problema de física e esse problema não vem acompanhado por uma imagem, é importante que ele desenhe aquele problema. Se é um problema envolvendo um carro em movimento,
um átomo, a estrutura de um determinado tipo de célula, um gráfico, é importante que ele desenhe antes de calcular. O desenho é muito estruturante para as exatas. Aliás, os grandes cientistas, quando foram desenvolver essas teorias, eles começaram desenhando, rabiscando, fazendo gráficos, fazendo tabelas, para depois eles chegarem às respostas finais. Então, após grifar dados e perguntas dos problemas e refletir sobre esses dados, o próximo passo é fazer um desenho, seja um desenho mental, caso o problema já apresente um desenho, ou fazer o próprio desenho quando esse problema apresenta apenas o texto, beleza? Isso ajuda esse estudante a imaginar soluções, a fazer uso não só do seu raciocínio lógico, que óbvio, nós estamos falando de estratégias que envolvem o uso de raciocínio lógico, mas a fazer uso de sua criatividade. E a criatividade precisa estar à frente da resolução de qualquer situação problemática. Então, quando você perceber que seu filho está estudando exatas, não o incentive a buscar a resposta, o incentive a pensar sobre o processo, a pensar que para chegar à resposta ele tem que seguir um caminho. Que caminho é esse? Explique esse caminho para mim, meu filho. Fala para mim que fórmula você usa. Respostas como, eu vou usar a fórmula que o professor ensinou, eu vou usar porque ele me ensinou. Não são respostas que a gente pode aceitar. De que maneira essa fórmula, ou esse algoritmo, ou essa informação resolve o problema para você? Como é que ela resolve? Eu preciso que você saiba me dar essa resposta, porque isso diz muito sobre o quanto você entendeu a respeito desse tema que você está estudando. Muitas das fórmulas, inclusive, que são utilizadas nesses problemas, envolvem o uso de incógnitas, de letras, de símbolos que não fazem parte do nosso dia a dia. Quem aqui não já penou um dia com a fórmula de Bhaskara, com as equações de segundo grau? Eu particularmente amo esses temas, viu, minha gente? Eu não sou formada em matemática não, mas matemática realmente é uma área que desperta muito meu interesse, especialmente quando a gente fala da pedagogia criativa na área de matemática. A Katia Smoley, por exemplo, é uma grande autora. Ela tem livros incríveis que falam sobre a didática da matemática e que trazem, inclusive, atividades práticas para estudantes desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio, que são os cadernos do Matema. Então, se você ainda não conhece os cadernos do Matema, que foram produzidos pela Katia Smoley e sua equipe, eu convido você a conhecer, porque eles realmente são maravilhosos, eles são bem estruturados e são práticos. Ela traz a ideia de explorar a matemática a partir de jogos e de atividades simples que estimulem a criatividade, o raciocínio lógico, o planejamento e a organização do pensamento por parte da criança e do adolescente. Vai lá conhecer esse livro que é muito bacana. Mas, pensando sobre as letras que aparecem nas fórmulas e que a gente fica sem entender, meu Deus do céu, o que isso significa, né? Vamos pensar que esse estudante ele precisa ter clareza dos significados dessas fórmulas para que ele, de fato, consiga resolver o problema e consiga construir sentido a respeito daquele cálculo que ele vai resolver. Então, eu vou disponibilizar para você uma ficha que eu chamo ficha da fórmula. Na verdade, eu vou disponibilizar um modelo, mas o seu filho pode fazer como quiser. Tem estudantes, por exemplo, que eu acompanho e eles gostam de fazer fichas, gráficos, tabelas no próprio caderno, à mão. Tem outros que não dispensam o tablet ou o computador. Então, seu filho vai decidir como ele vai fazer, mas eu vou entregar um modelo aqui da ficha de fórmula, que é exatamente uma ficha que ajuda seu filho a entender esse monte de letra que está lá nas fórmulas e que a gente fica um pouco perdido. Eu vou explicar para você agora como é que ela funciona. Na verdade, essa é uma ficha muito simples. E aí o seu filho pode criar no próprio caderno. Eu costumo solicitar nas sessões de mentoria que eles tenham um caderno só para registrar dúvidas, registrar informações relevantes, que tenham a ver com aquela sessão de estudo, tá? Então, eles vão colocar a data e vão colocar ali tudo o que foi discutido ao longo da nossa sessão de estudos. Então, essa ficha de fórmula ela tem o objetivo de não só escrever a fórmula, mas também explicar para que serve cada letra. Então, se você tem uma fórmula para calcular a massa, é importante que ele saiba qual o significado de cada uma daquelas letrinhas ali da fórmula que calcula a massa. Por quê?
ele vai pensar sobre em que tipo de situação eu posso utilizá-la. Ou, por exemplo, quando eu tenho massa e aceleração, e ele está estudando física, eu tenho massa e tenho aceleração. Então, o que é que eu tenho que encontrar? Eu preciso encontrar a força. E aí ele vai pensar exatamente sobre essas questões que estão envolvidas no problema, para ele saber o que é que está faltando e que tipo de informação, que tipo de fórmula ele vai precisar utilizar. E quando ele tem, por exemplo, a força e a massa, qual é a informação que está faltando? É a aceleração? Então eu preciso ter uma fórmula para aceleração. Esse jogo de informações, a forma como ele vai manipular isso, é super importante. A ficha da fórmula serve exatamente para isso. É claro que a gente está falando aqui de fórmulas mais simples, né? A fórmula para calcular a massa, aceleração e força, elas são bem simples em física. Existem outras mais complexas, mas se ele começa a registrar as fórmulas mais simples, ele começa a criar um hábito também de refletir a partir de cada fórmula, e quando ele chegar naquelas outras que são mais complexas, aí ele vai ter mais tranquilidade para poder compreender e preencher a ficha. Tá, Verânia, mas essa ficha então ela serve só para ele fazer esse registro e deixar lá para ele consultar quando quiser? Beleza, vamos lá. Ele tem lá uma ficha da fórmula de aceleração ou da fórmula da massa, enfim, ele fez lá toda a explicação. Qual é o próximo passo? Resolver um ou no máximo 2 problemas que envolvam o uso daquela fórmula, para ele colocar em prática essa explicação que ele criou, essa justificativa para o uso desse algoritmo. Então, ele resolve os problemas e deixa lá junto com a ficha, ou na mesma página da ficha, aqueles 2 problemas, para que ele saiba explicar como ele resolveu o problema e ele saiba explicar também o que significam aquelas letras todas ali naquela fórmula.